Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao podcast educativo mais atualizado de Salvador, o UFBA Podcast. Eu sou Leonardo Lobato e no episódio de hoje nós vamos falar um pouco sobre o tema que está bastante em alta quando a gente fala em educação: a gamificação no processo de ensino e aprendizagem. Esse é um tema cada vez mais presente nas práticas pedagógicas contemporâneas e a gente vai tentar entender um pouco melhor do que se trata a gamificação, o que é e como ela funciona na educação, quais são seus principais benefícios e desafios. Basicamente, fazendo uma contextualização geral para vocês, a gente precisa falar um pouco do que é a gamificação na educação atual. Para isso, vamos entender um pouco onde é que foi que surgiu esse conceito. Gamificação começou a ganhar um pouco de destaque no início dos anos 2000, principalmente em áreas como marketing, tecnologia e treinamento corporativo. Com o avanço das tecnologias digitais e o uso crescente dos jogos eletrônicos, em especial aqueles de mobiles ou celular aqui no Brasil e lá fora bastante em computadores, os pesquisadores e educadores acabaram por perceber que os mesmos elementos que mantêm as pessoas engajadas em jogos poderiam ser usados em ambientes educacionais para garantir também o foco, o engajamento desses alunos num sistema que está mais parelho ao que eles estão acostumados. Dessa forma, a gamificação passou a ser estudada como uma estratégia pedagógica, capaz de dialogar melhor com as novas gerações. Elas já estão imersas em um ambiente digital bastante interativo. Basicamente, a gamificação consiste no uso de elementos típicos, como desafios, pontuações, recompensas, níveis e rankings, em contextos em que não são mais jogos, apesar de ter esses aspectos. Numa sala de aula, a educação está usando essa estratégia para aumentar o engajamento dos estudantes, tornando o processo de aprendizagem cada vez mais dinâmico e motivador, entregando ao usuário uma experiência de aprendizado de uma forma mais lúdica, que chame a atenção, que cative. Bom, na prática, a gamificação pode ser aplicada de diversas formas. Em uma disciplina teórica, onde o professor transforma os conteúdos em missões, onde os alunos acumulam pontos de forma a realizar atividades, presença, participação. Podem ser pontuados com recompensa de nível, de figurinha, ícone, cosmético, enfim. O importante é passar a percepção das pequenas conquistas ao longo de uma boa jornada de aprendizado, para que eles consigam enxergar pequenos passos e que esses pequenos passos garantam informação e aprendizado com qualidade de uma forma estimulante. Em trabalhos em grupo, é possível criar desafios colaborativos, onde todos precisam contribuir para alcançar um objetivo em comum, e muitas vezes fazemos uso também das plataformas digitais, como quiz interativos, o próprio AVA, enfim. Jogos educacionais e sistemas de feedback imediato são amplamente utilizados. O mais importante mesmo é que os elementos de jogo estejam alinhados aos objetivos de aprendizagem, e não apenas a diversão. Porque, quando aplicada ao ensino, a gamificação pode estimular a participação bastante ativa dos alunos, promove a autonomia, favorece a aprendizagem, tudo isso de forma bastante significativa. Porém, alguns exemplos comuns de quando isso não acontece é quando o foco deixa de ser o aprendizado e acabam fazendo as atividades de qualquer forma ou deixando aquilo de lado. Isso pode acontecer também. É um pouco do desafio da gamificação. Mas podemos levar em consideração também, destacar, que a gamificação não deve se limitar apenas à competição. Ela deve incentivar a cooperação, o pensamento crítico. E considerando o cenário da nova geração, acostumado ao imediatismo, podemos aferir que a gamificação vem adequando um pouco mais o ensino à nova geração. Mas é importante garantir que essa competição seja saudável, não causando uma impressão, uma sensação naqueles que estão abaixo de uma métrica de gamificação que eles não são capazes. Chegando ao ponto dos limites e cuidados importantes na gamificação, temos que considerar que, apesar de seus benefícios, a gamificação exige bastante planejamento
pedagógico. E não é uma solução mágica para todos os desafios educacionais, já que seu uso excessivo dessas recompensas e afins podem acabar desviando o foco. Então, nem todos os estudantes se sentem motivados pelos mesmos elementos. Por isso, o professor deve adaptar a estratégia ao perfil da turma, observando as diferenças individuais dos alunos, adaptando a metodologia para que ninguém se sinta excluído ou desmotivado, considerando sempre os objetivos educacionais e incluindo sempre aqueles alunos divergentes, que precisam de mais acesso, que precisam às vezes de um cuidado especial. Mas enfim, de forma geral, a gamificação é uma ferramenta poderosa quando bem aplicada, contribuindo para o ensino mais envolvente e significativo e que tem ganhado bastante espaço nas redes sociais e nos colégios e faculdades hoje. Vale considerar também o seu uso nas grandes empresas, como uma forma de valorizar aqueles empregados e funcionários que estão mais ativos, mais presentes, mais disponíveis, vestem melhor a camisa da empresa. Dessa forma, os alunos já são apresentados a um sistema que já é usado na linha de trabalho um pouco mais cedo e já estão de certa forma adaptados a esse esquema. Esperamos que o episódio tenha ajudado, vocês possam compreender melhor um pouco desse conceito de gamificação e das suas possibilidades de uso na educação. Um forte abraço a todos, nós ficamos por aqui.